Olá pessoal, sejam bem-vindos à apresentação do projeto Motivando os Discentes e Solucionando seus Desafios de Aprendizagem, um estudo do projeto de ensino pré-algoritmos. Então aqui é Reusimar Rolim de Souza e vou conduzir vocês aqui ao longo das principais características desse estudo, que faz parte dos trabalhos aceitos para o primeiro encontro do Oeste Potiguar ECOP Pocket 2020. O que motivou o curso pré-algoritmos? Nos cursos de computação, os discentes frequentemente têm dificuldade em disciplinas voltadas à programação. Por exemplo, se a gente analisar aqui a componente algoritmos ao longo dos semestres letivos, a gente vê que há uma alta taxa de insucesso ao longo dos períodos letivos, chegando a 87% de insucesso no período 2016.2. Então, dadas essas dificuldades, aí, crescente número de discentes que necessitam cursar essa disciplina, precisou-se de ações efetivas que buscassem minimizar esse número de insucesso. Então foi aí que o projeto pré-algoritmos iniciou, como uma forma de complementar os conceitos, os temas que eram trabalhados na disciplina algoritmos. Então aqui a gente tem uma tabela, ó, com os dados ao longo dos semestres letivos de 2015.2 a 2017.2, e aqui a gente tem o número de insucesso, o número de discentes. Veja que em geral a disciplina algoritmos ela tem 50 a 60 alunos. Então aqui, ó, a gente já precisaria nesse semestre 2017.1 e 2017.2, levando em consideração que a gente necessitaria aí de turmas com 60 alunos, que a gente já precisaria de 3 turmas, ou seja, alocar mais um docente para poder ministrar essa componente. Então, se esse número continuar a avançar, então cada vez mais a gente vai precisar de mais docentes para ministrar essa componente. Então, a partir do momento que o projeto pré-algoritmos iniciou, então aqui a gente tem os dados. O período começou em 2018.1 e o último que foi finalizado foi o 2019.2. Então a gente vê também aqui a taxa de insucesso e vê também o número de discentes. O que podemos perceber é que o número de discentes que necessitam da disciplina algoritmo, ele se estabilizou. Ele não vem mais crescendo como ele vinha anteriormente. E aqui também a gente tem a taxa de insucesso. Veja que essa taxa de insucesso ela vem em geral apresentando uma menor taxa do que nos períodos quando o projeto ele não existia. Então, como funciona o projeto pré-algoritmos? Então, ele roda paralelamente, funciona paralelamente com a disciplina algoritmos e aborda os temas que são levantados na disciplina algoritmos. Em geral, utiliza-se, por exemplo, metodologias ativas, por exemplo, sala de aula invertida, ou seja, os alunos eles têm acesso aos temas que vão ser abordados na disciplina antes de que aquele tema ele seja abordado em si. Então, o aluno ele já vai para a aula em si de algoritmos com conhecimento sobre aquela matéria. Frequentemente também, ao longo das aulas são utilizados aprendizado baseado em problemas. Então, os alunos eles são requisitados a responder vários problemas. Por exemplo, aqui a gente tem um problema básico, onde o aluno ele teria que não teria entrada aqui, ele teria que imprimir na tela o texto Hello World. Então, a partir da aprendizagem baseada em problema, onde o aluno teria que resolver vários problemas ao longo da aula, então eles iam desenvolvendo aí o conhecimento sobre o tema.
Então a gente utilizou a plataforma URI, que tem vários problemas que são utilizados em competições de programação. Então ele tem uma divisão em vários temas, desde problemas básicos até problemas mais avançados. Então, para a disciplina pré-algoritmos, como é mais introdutória, assim como a disciplina algoritmos, utilizamos mais os problemas iniciantes. Além do projeto pré-algoritmos, haviam vários estudos realizados anteriormente sobre as características dos discentes dos cursos que utilizam programação na UFES. Por exemplo, Queiroz e colega 2018 investigaram quais são os fatores que motivam ou desmotivam os estudantes para o aprendizado de programação na Universidade Federal Rural do Semiárido, no Centro Multidisciplinar de Paus Ferros, que é onde o pré-algoritmos ele vem sendo executado. Beleza, além de Queiroz, Moreira e colegas 2018 também investigaram quais são os conteúdos que os estudantes eles costumam ter mais dificuldades em relação ao aprendizado de programação. Então, baseado no projeto pré-algoritmo e também nos trabalhos de Queiroz e Moreira, esse trabalho buscou investigar como pré-algoritmos eles ajudam os estudantes na motivação e também na resolução de desafios de programação. Beleza, para isso foi realizado um survey, então foi enviado para todos os estudantes que participaram de pré-algoritmos, sendo aprovado ou não em pré-algoritmos. Então aqui a gente tem a caracterização, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o que levou esses estudantes a participarem do projeto. Então a maioria indicou que a participação no projeto poderia ajudar em algoritmos. E 18% dele foi indicação do professor. Beleza, aqui a gente tem a distribuição por período. Então a gente vê que a maioria dos respondentes vem do período 2019.1. Ao total, os respondentes foram 22 participantes. Aqui a gente também tem a visão dos estudantes se pré-algoritmo ele tem algum efeito na aprendizagem. Então a maioria, 91%, afirmaram que sim. Então, em relação a se foram aprovados na disciplina algoritmos ou não, então dos que responderam, 86% foram aprovados. Em relação aqui, se eles receberam um certificado ou não, em relação a pré-algoritmos, então para ser aprovado em pré-algoritmos, o estudante ele tinha que ter 75% de presença. Então aqui, a maioria respondeu, que recebeu o certificado, então 10 participantes, e 4 respondeu que pré-algoritmo já havia ajudado o suficiente, então ele não continuou a participar das aulas. Já aqui, em relação à dificuldade para aprender algoritmos, então no estudo de Queiroz, os discentes informaram que a maior dificuldade que eles tinham era em pensar na lógica de programação. Aqui foi perguntado quais são as maiores dificuldades que pré-algoritmos ele ajuda a superar. Então a maioria respondeu justamente no desafio que os estudantes eles informaram que tinha dificuldade, que é em pensar na lógica de programação. Então a maioria deles informou que pré-algoritmos ataca justamente essa vertente de ajudar os estudantes a pensar na lógica de programação, e 7% deles informaram todas as anteriores. Então se a gente somar aqui 12 mais 7, então 19 dos participantes, ou seja, a gente tem 22, 19 deles informaram que ou ajuda a pensar na lógica de programação ou ajuda em todas as anteriores. Aqui já em relação à motivação para estudar programação, então no estudo de Queiroz, a maioria informou que o que mais motiva a estudar programação é acertar e ver o código executando. Então também houve uma boa votação para praticar e resolver exercício continuamente, e um professor
motivado. Em relação a como pré-algoritmos, né, ajuda na motivação para estudar programação, então a maioria respondeu que pré-algoritmos ajuda porque ele auxilia a praticar e resolver exercícios continuamente, que foi um dos mais citados aqui pelos discentes. Eles informaram também que um professor motivado ajuda bastante, que também recebeu uma boa votação aqui no estudo de Queiroz. Acertar e ver o código executando, né, ficou aqui no caso na 4ª posição. Beleza, e também um bom percentual dele informaram que pré-algoritmos ajuda a desenvolver aí a capacidade dos estudantes sem estudarem sozinhos, sem a necessidade do professor, ou seja, ajudando aqui na autonomia dos estudantes. Já com respeito a como pré-algoritmo ajuda a superar as desmotivação para estudar programação, então no estudo de Queiroz, a maioria respondeu que a desmotivação é porque ele não compreende rápido conteúdos muito complexos. Também aqui houve muitos estudantes que citaram erros contínuos no código. Então, em relação ao que o pré-algoritmo ajuda a superar, então a maioria citaram erros contínuos no código, que recebeu aqui uma boa citação aqui em Queiroz e colegas. E também não compreender rápido conteúdos muito complexos, que foi o mais citado aqui também em Queiroz. Então, nesse sentido, pré-algoritmos está alinhado com as principais dificuldades aqui relacionadas à desmotivação dos estudantes. Já com relação às estratégias para estudar programação, aqui em Queiroz eles afirmaram que estratégias interessantes para estudar programação é através de grupos de estudos e também através de estratégias que ensinem programação sem computador para compreender conceitos básicos de programação, que também é conhecido como computação desplugada. Já na resposta aqui, de que estratégias, né, poderiam ser utilizadas em pré-algoritmos para ajudar aqui no entendimento de programação, então a maioria citou aqui através de campeonatos de programação. Então, pré-algoritmo já é bastante baseado em problemas de campeonatos de maratonas de programação. Isso pode ter levado os estudantes aqui a se interessarem, né, por essa abordagem de aprendizado. E aqui 11 estudantes, né, citaram através de estratégias que ensinem, né, a programar sem o computador, a computação desplugada. Já com relação às dificuldades para entender programação, aqui no estudo de Moreira e colegas, a maioria citou que a maior dificuldade é com a lógica de programação e também com a sintaxe da linguagem. Já aqui a pergunta que foi feita no estudo é como pré-algoritmos ajuda a superar, né, essas dificuldades. Então, pré-algoritmo, no caso, ajuda aqui na leitura e interpretação do que é pedido. E também ajuda bastante aqui, conforme citado por 13 participantes, ajuda na lógica, a desenvolver a lógica de programação. Aqui a gente já tem os temas, né? Os temas da disciplina algorítmica, os discentes têm mais dificuldade. E aqui embaixo é que temas pré-algoritmos, no caso, ajuda a remover essas dificuldades dos estudantes. Então, a maioria aqui, maioria aqui no estudo de Moreira, né, citou funções e estrutura de repetição. Já em relação a no que pré-algoritmos ajuda mais a superar as dificuldades, a maioria citou vetores, matrizes e strings. Houve também uma boa citação para funções, que foi uma das maiores dificuldades citadas em Moreira e colegas, e também estruturas de repetição, que também foi a mais citada aqui em Moreira e colegas. Concluímos assim as principais características do estudo. Obrigado pela participação.